pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do TurboCast, episódio 10. Pô, já estamos chegando aí no 11º episódio, porque a gente teve o 000. E hoje eu tenho o prazer inenarrável de receber ele, o João Dória Capixaba, apresentador de TV, sócio-diretor da Apex e o principal, meu primeiro chefe, que deu uma oportunidade lá atrás eu conheci um pouco mais do mercado de crédito. Verdade. Liderança máxima, Ricardo Frizeiro, irmão. Obrigadão pela presença. Espero que a gente tenha um papo muito bacana aqui sobre empreendedorismo, negócio, Espírito Santo e que a gente possa aprender um pouco mais com você. Ricardinho, pra gente começar, não poderia ser diferente, é a pergunta clássica do nosso podcast. Quem que é o Ricardo no mercado em 30 segundos? Obviamente pode estender aí. Cara, o Ricardo é um cara apaixonado pelo Espírito Santo, que colocou como propósito de vida que ia ajudar a colocar o Espírito Santo no mapa. Assim eu voltei de São Paulo para morar aqui, para defender esse estado e para trazer oportunidade de investimento, dinheiro, recurso e visibilidade para o nosso estado, porque fluxo de audiência gera fluxo de oportunidade, fluxo de oportunidade gera fluxo de capital. Então a nossa tese é essa. Incrível. O que você acha do trade? No mercado, né? No mercado eu sou também, sou um empresário, sócio de algumas empresas em algumas áreas, como finanças, crédito, tecnologia, aviação e também um comunicador, né? Influenciador, apresentador de televisão. O que você acha do trade? E aqui, só lembrando, né? A primeira pergunta do podcast é sempre mais polêmica. O que você acha do trade? Short Praia do Canto, buy Centro de Vitória. Olha, eu acho que o Centro de Vitória realmente ficou... O Centro de Vitória ficou barato, está barato, sob uma ótica do mercado imobiliário no geral. Agora, eu acho, André, que a gente precisa tomar cuidado, eu queria te ouvir também, porque essa máxima de que imóvel sempre valoriza é uma falácia. Se você olhar 2008, você vai ver que não é muito verdade. Então, a gente precisa entender bem onde que a gente está alocando o nosso capital para depois não se arrepender. Eu quero ouvir de você, porque você é um cara que estuda desse assunto. O que você acha desse trade? Cara, o que eu acho é aquilo, botando meu sapato da humildade, eu não sou um grande operador no mercado imobiliário, eu estou trazendo a minha visão com a pouca informação que eu tenho. O que eu vejo quando a gente olha para o imóvel, tradando na Praia do Canto, a 26, 27 mil metros quadrados, é difícil a gente enxergar uma taxa interna de retorno que seja justificável pelo risco que o cara está correndo. Então vamos fazer um exemplo simples aqui. Hoje o CDI está rendendo 15% ao ano. Qualquer coisa que rende 15% ao ano tende a dobrar de valor a cada 5 anos. É uma conta de padeiro. Um imóvel na Praia do Canto daqui a 5 anos vai estar 50 mil metros, daqui a 10 anos vai estar 100 mil metros. Então eu começo a achar que é difícil a gente ter uma janela de rentabilidade que justifique o risco que a pessoa está correndo. Ou você acha que o cara vai perder dinheiro, é isso? Eu não acho que ele vai perder dinheiro nominal. Seria esculacho demais. Agora, quando a gente olha real, eu acho difícil que ele tenha algum ganho comprando nesses preços. Então você acha que é difícil ganhar dinheiro? Eu acho que é difícil você ter uma rentabilidade que justifique o risco que você está correndo nos imóveis no preço hoje. Posso estar viajando? Posso. Mas acho difícil pra caramba. É claro que isso aqui pode virar um Leblon do nada e esses preços justificarem? Podem, mas, cara, os Jardins em São Paulo já não valoriza mais. O Itaim já não valoriza mais. O próprio Leblon não valoriza mais tanto mais. Então, acho que esse preço metro quadrado veio para um momento de mercado de que ninguém olhava para o Espírito Santo, ninguém queria saber disso daqui e você não tinha tantos ativos disponíveis. E aí, a partir do momento que as pessoas começaram a olhar, começaram a surgir novos empreendimentos, os caras foram testando o preço. Foram subindo, tinha demanda. Foram subindo, tinha demanda. Agora, quando esses caras forem repassar essas coberturas que eles compraram na planta, os ativos que eles compraram na planta, acho que vai ter um gargalo aí. Então, ou o cara vai ficar sentado em cima desse ativo até a inflação corroer o que ele deveria valer, ele vai segurando, em algum momento ele acha o vendedor e o comprador, ou ele vai ter que desovar abaixo do que ele pagou e pode realmente perder dinheiro nominal. Mas é aquilo, é o que eu estou imaginando. E aí, do outro lado, o centro, ele é tão barato que é difícil você não imaginar que em 5 anos ele não possa estar tradando a 4 mil metros quadrados. Então, acho que assim, sim, é um exemplo totalmente inverso. Fazendo aqui, no conceito de investimento, na margem de segurança, né, de você comprar um ativo com menos potencial de desvalorizar e mais potencial de valorizar, na margem de segurança, o Centro de Vitória se apresenta como uma boa oportunidade, porque você tem um preço tão descontado que é praticamente impossível de perder valor, enquanto em outros bairros você tem um preço que já está marcando e chegando numa posição, num patamar que pode ser considerado elevado até a nível nacional, se a gente olhar os principais mercados, né? Então, assim, o que eu vejo, e aí trazendo uma analogia de bolsa, tá? É como se você estivesse olhando uma VEG. É uma empresa maravilhosa? É. O Praia do Canto é um bairro maravilhoso? É. Mas está meio que precificando a perfeição. Então, caso aconteça alguma coisa diferente do que está no preço hoje, vai corrigir. Então é como se, poxa, esse bairro vai continuar tendo mais fluxo, vai continuar todo mundo querendo morar ali e não vai ter um outro lugar no Espírito Santo que as pessoas vão querer olhar e trocar por. Então é VEG. Praia do Canto é VEG. Pode continuar subindo? Pode, porque é um tesão e existe essa possibilidade. Mas é o que você falou, não tem margem de segurança para eu comprar.
Agora o centro é a guimba de cigarro, a empresa de saneamento, a empresa de energia, que ninguém quer olhar e tá barato demais. Em algum momento, aquilo vai gerando caixa, vai distribuindo dividendo e o preço vai chegar no valor justo. Então é o que eu enxergo aqui. Agora, você fez a comparação do CDI aí, o CDI é 15%, né? Se você olhar aí 5 anos para frente de CDI, quer dizer, realmente precisa duplicar um valor de metro quadrado para você conseguir fazer com que a sua conta se pague vis-à-vis o custo de oportunidade. A inflação também agora com Trump, tarifas e tal, vai continuar subindo. Então, quer dizer, realmente, se você comprar um imóvel caro, você pode ter problema, né? Eu acho que assim, se o cara tá olhando imóvel pra ele morar, aposentar, e ali ele tá comprando como, poxa, é o meu lar, é minha moradia. Aí faz menos sentido ele tá olhando pra ótica de preço metro quadrado, porque a utilidade dele é outra, ele não tá olhando pra rentabilidade. Agora a pessoa que tá pensando em investir, alocando capital, buscando retorno financeiro em 5 anos, eu sairia fora disso aqui, que muito provavelmente ou ele vai vender no mesmo preço ou ele vai vender mais barato. Você tem um propósito claro de colocar o Espírito Santo no mapa econômico global. O que te motivou nessa missão? André, o que me motivou foi o seguinte. Eu morava em São Paulo, entrava no taxista. Vitória? Conquista. Eu morava em São Paulo, entrava no táxi, o taxista perguntava de onde você é. Aí eu, de Vitória, o cara, Vitória da Conquista. Então, cara, isso começou a me emputecer, até que chegou uma hora que eu... Bicho, aí eu... tem muita conexão com Deus pra mim isso aí, porque eu cheguei na minha casa, abri o computador, tinha lá, Plano ES 2030, do Espírito Santo em Ação. Comecei a ler aquilo e falei, cara, isso aqui eu quero mexer com... colocar o Espírito Santo no lugar que ele merece. É um Make Espírito Santo Great Again mesmo, porque o Espírito Santo já foi do tamanho de Minas Gerais, maior do que Minas Gerais, entende? Isso Então, em PIB? Não, em extensão territorial. Então por que a gente perdeu tanta visibilidade ao longo dos anos, né? É mentira que o Espírito Santo não era importante, sempre foi. Não foi capital como Salvador e Rio de Janeiro, mas, quer dizer, a gente era um estado maior e mais relevante. Então, naquele momento, cara, eu abri e li aquilo e falei, cara, essa é a minha tese, é Make Espírito Santo Great Again mesmo. Eu vou voltar para o Espírito Santo, eu vou ajudar a colocar o nosso estado no mapa, a construir uma narrativa para vender o nosso estado para fora. E aí, cara, Deus me iluminou, me trouxe bons sócios, onde eu consegui ali na empresa prosperar, ajudar a empresa a prosperar também, e a gente conseguiu, graças a Deus, tem conseguido levar o nosso estado e os mercados regionais para fora. E, cara, eu lembro para Nova York, para Londres, para Dubai, para São Paulo, para Brasília, a gente tem conseguido fazer essa representação cada vez mais. Então, eu fico muito feliz com isso. E, cara, eu lembro como se fosse ontem. Eu trabalhava junto com você na época da Unity e eu recebi uma proposta de trabalhar em São Paulo e aquilo, pra mim, porra, moleque, sei lá, eu tinha 20, 21 anos, era como, nossa, meu Deus, estou indo pra Manhattan, estou indo pra Faria Lima, Wall Street, minha vida vai ser outra. E você falou, cara, vai pra lá, eu acho que você vai aprender muito, vai se desenvolver, mas você sempre vai lembrar de como o Espírito Santo é muito melhor, aqui tem muita coisa boa e existe uma avenida clara de crescimento que a gente é responsável por construir. E isso ficou martelando na minha cabeça até que eu fiquei 2 anos, não aguentava mais e voltei pra cá e não saio daqui nunca mais. Eu acho que a nossa missão é essa, cara. Como é que a gente pode, como grupo de empresários, construir o Espírito Santo da próxima geração, que tem tudo pra ser um dos melhores estados do Brasil. Total. Tem um fiscal arrumado. Eu não vou ficar aqui fazendo propaganda, que senão a gente só fala disso, mas tem tudo que a gente precisa pra ser um dos melhores estados do país. O que tá faltando? Cara, o que falta pro Espírito Santo? Eu acho que falta... Tem uma questão de mentalidade. Eu acho que o capixaba ele ainda é muito acanhado, né? Ele se acha inferiorizado. Se você olhar, comparar vocações turísticas, naturais, eu acho que a gente tem o ecossistema perfeito aqui. A gente tem, no Espírito Santo, vocações naturais únicas. E o capixaba ainda é um pouco acanhado com relação a isso. Então você tem Guarapari, Buenos Aires, do Mar à Montanha em 15 minutos. Você tem o Pico da Bandeira e o Parque Nacional do Caparaó, que é uma das principais reservas de Mata Atlântica do Brasil, com o ponto acessível mais alto do país. Você tem Itaúnas, né, o forró de Itaúnas, toda a cultura da vila de Itaúnas, que se compara muito com Caraíva. Ali do lado você tem Regência, as praias de surf, Praia do Lé, Regência. Você tem as Lagoas de Linhares, 72 lagoas, município com o maior número de lagoas na América Latina. Você tem Vitória, uma capital super charmosa, apesar de não ser grande, charmosa e elegante, uma cidade bonita e boa de morar. Vila Velha, que é também esse paraíso de praias e tal. Então, assim, a gente tem Pedra Azul e Venda Nova do Imigrante, que é a capital nacional do agroturismo, e uma região, assim como Santa Teresa, que se assemelha muito Campos do Jordão. à Europa mesmo, a Itália, algumas regiões do interior da Europa, ali, quando você vai em Firenze, quando você vai no interior de Florença, se lembra muito de Pedra Azul, né? Porque colônia esse italiana. relevo, é montanha, é restaurante italiano, por óbvio, montanha, um relevo acidentário. Então,
Eu acho que o Espírito Santo tem tudo. Pacote perfeito para ser o estado mais completo do Brasil. Não tem por que a gente ser a joia melhor escondida do Brasil, né? A gente tem que se revelar, lapidar esse diamante e se revelar. E eu acho que esse trabalho está começando a ser feito agora pelo empresariado, pelo governo. Acho que isso é um pontapé, um início. Mas eu ainda vejo muito futuro nesse trabalho. Eu acho que o turismo é uma cadeia econômica que pode ser muito importante, né? Se você olhar o que Dubai fez com o turismo nos últimos 50 anos, Dubai tinha 80% do PIB em petróleo e diversificou. Hoje tem um PIB de turismo que equivale ao PIB do Espírito Santo inteiro. Dubai, que é um emirado, que seria uma cidade aqui pra gente, né? Ou seja, dá pra fazer, cara. Dá pra fazer quando você junta suas vocações naturais com as suas vocações humanas e constrói também aparelhos para atrair infraestrutura, para atrair turistas. O Espírito Santo, diferente de Dubai, tem vocações naturais muito melhores. E tem dinheiro para fazer. Nosso café tá bombando, o petróleo tá indo bem. Então, assim, tem dinheiro para fazer, o Estado tá com dinheiro no caixa, o empresariado tá bem. É hora agora do próprio empresário privado olhar e entender. Turismo é negócio. Eu quero investir em turismo aqui, eu quero investir em ganhar dinheiro com turismo no Espírito Santo. Como a Maeli tem feito em Guarapari. Como a Maeli tem feito em Guarapari. A Apex lidera o movimento de desenvolvimento dos mercados regionais, capitais fora do eixo Rio-São Paulo. Hoje conta com mais de 10 bi de Assets Under Management, o famoso AUM. Desculpa se o dado estiver errado, que eu consegui achar na internet. Estamos chegando a 11 bi. 11 bi. Quais são os principais setores de atuação da companhia hoje? A Apex ela se estrutura como similar a um banco de investimento. O nosso objetivo é se tornar o principal banco de investimento regional do Brasil até 2030. Hoje a companhia é estruturada em 4 áreas de negócio. A área de advisor, que é uma área para atender a liquidez de famílias e empresas. A área de investment banking, que é uma área que faz fusões e aquisições, compra e venda de empresas. E também a parte de emissão de dívidas, né? A parte da gestora, a gestora que é o carro-chefe da casa, onde a gente tem nossos fundos, os fundos imobiliários, que tem shoppings, que tem lajes corporativas, que tem prédios residenciais, que tem galpões logísticos, e os fundos de private equity, né, esse nome complicado, mas que é basicamente comprar empresas de capital fechado, que são as empresas com maior potencial de crescimento. A gente tem tido excelente rentabilidade nessa linha. Então, e a área de research, que é a área que eu toco, né, junto com a equipe, que é separada em comunicação e dados. A gente tem em comunicação um negócio chamado Folha Business, que é uma parceria com a Record nas praças regionais, Espírito Santo, Paraná, o Brazilian Regional Markets, onde a gente opera essa plataforma de atração de investimentos para os mercados regionais brasileiros, nas principais cidades brasileiras e no exterior, então São Paulo, Brasília, Nova York e Londres. E também a Futura, que é uma empresa de dados e pesquisa, mas 30 anos de atuação, uma das principais empresas de pesquisa do país, muito reconhecida pela atuação política, mas também faz pesquisa econômica regional voltada para essas áreas onde a gente atua. Então, municípios e cidades de interior, e aí depois eu posso falar um pouquinho mais do Brazilian Regional Markets aí. Mas, e eu vejo você muito como um cara parecido comigo, de gostar de diversas áreas. Então, poxa, eu vejo que eu e você trabalhariam em todas essas áreas da Apex. Eu iria para a IB, eu iria para a Research, eu iria para a Wealth. Mas o que você, Ricardo, hoje mais tem tesão de fazer lá dentro, tem feito muito bem e tem se envolvido dentro da companhia? Cara, hoje eu tenho, assim, tocado alguns negócios interessantes, mas o que eu tenho tesão mesmo de tocar, eu acho que é essa parte mais institucional e comercial. Eu gosto de ser esse cara comercial soft, né? O comercial negocial, o comercial relacional, e não aquele comercial chato de, pô, compra de mim porque você precisa, porque tem que bater minha meta. Acho que não é por aí. Vamos tomar um vinho? Vamos para não sei onde? Eu acho que, cara, o comercial hoje, em especial nessa mudança que a gente tem no relacionamento no mundo inteiro hoje, o comercial hoje em especial comercial de negócio, de empresa, B2B, ele é um comercial relacional. Você precisa ter o relacionamento. Se o cara gosta de você, a chance dele comprar de você é muito maior. Então, não sai vendendo igual um maluco, como se o cara fosse um número na sua planilha. Entendeu? Entende aquele cara, entende o que ele gosta, entende quem que ele se conecta com aquele cara de alguma forma, constrói uma relação com ele e só depois vende. Então, funil de vendas, né, que a galera fala, tem lá os passos e tal. Cara, nada mais é do que você conseguir entender para atender, criar o relacionamento a partir do entendimento que você tem e só, então, você posicionar o cara ou vender um produto para o cara. Porque no fim do dia, o seu produto tem que atender um interesse ou uma necessidade do seu cliente. E se você não conhece o cliente, você não consegue saber qual é o interesse ou a necessidade do cliente. Então, acho que o processo comercial, a joia do processo comercial está quando você entende isso. Comercial em negócios para empresas é relacionamento. É você entender o cara,
mapear, se relacionar com ele, construir uma relação e só depois vender, porque você só vende aquilo que ele precisa quando você entende ele, entende? E aí sua chance de sucesso é muito maior. Incrível, e ainda mais quando você tá mexendo com o dinheiro do cara, que talvez seja a coisa mais importante na vida Total. dele, ou com a empresa Total. dele. Então, Total. assim, tá próximo do cliente é o que diferencia, talvez, e traz uma vantagem competitiva por ser um banco regional. Porque ele poderia estar levantando dinheiro com a XP e com o BTG em São Paulo, mas ele tá aqui conversando com vocês em Santa Lúcia. É um Sim. pouco disso. Sim. É isso, cara. Até porque, assim, o que a gente visualizou na Apex é que os bancos de investimento eles ficam muito distantes do seu consumidor no fim do dia, né? Os caras estão na Faria Lima, construindo produtos na Faria Lima pra gente da Faria Lima, né? E quando não é pra gente da Faria Lima, eles estão lá construindo produtos na Faria Lima pra gente fora da Faria Lima. Ou seja, isso não faz sentido. Se você olhar do ponto de vista de desenvolvimento regional, faz muito mais sentido você ter a poupança do investidor alocada mais próximo de onde ele mora, de onde ele vive. Porque isso vai ter um impacto prático na vida dele, na vizinhança e na qualidade de vida, nos indicadores da cidade em que ele mora, do bairro em que ele mora, do estado em que ele mora, muito maior do que se ele estivesse investindo ou operando com alguém que está fazendo fundo e comprando ativo em São Paulo, que está distante de onde ele está. Então a nossa tese é essa na Apex, é criar um banco de investimento regional para promover desenvolvimento econômico regional. Porque quando você tem os ativos próximos dos investidores, de onde eles moram, de onde eles vivem, o impacto desse fluxo de capital do investidor para o ativo, que é o papel de uma gestora de ativos, né? Criar, estruturar um produto e fazer com que o investidor tenha rentabilidade com ele, o impacto desse cara ter uma rentabilidade perto da casa dele é muito maior do que ele ter uma rentabilidade em São Paulo. E o que a gente tem visto e que tem nos surpreendido muito positivamente é que além dele ter esse impacto positivo, ele ainda consegue muitas das vezes ganhar muito mais Uma dinheiro. rentabilidade acima do que o produto de São Paulo. Que é uma rentabilidade E, muito cara, mais acima. você falando assim, o meu olho brilha porque quando eu comecei a investir em ações, a gente vai lá estudar um cara chamado Peter Lynch. E ele Sim. fala muito de você investir em empresas que você conhece, que você admira Sim. o produto. E aí, quando eu comecei a investir em ações, eu gostava muito de, poxa, eu tinha lá M. Dias Branco, eu ia no supermercado e via biscoito Piraquê e falava, nossa, eu sou sócio disso. E hoje o cara, via APMX11, ele pode olhar no Shopping Vitória aqui, esse shopping é meu, eu tô recebendo aluguel verdade. dessas lojas aqui. Então essa Verdade. proximidade é incrível, cara. Verdade. E pela primeira vez, a Apex é pioneira, porque pela primeira vez ela trouxe produtos financeiros para os capixabas que ele pode acessar numa corretora, na B3, tá na bolsa. Se você for lá, PXM11 é o nosso fundo listado de shopping, onde você vira sócio do Shopping Vitória, né? Tem agora o nosso fundo de galpões que a gente está estruturando. Então, assim, tem muito caminho, não só para os capixabas, a gente tem feito isso para outros estados também. E temos tido um razoável sucesso nesse avanço. Do caralho. E qual que é o sonho grande da Apex, olhando para o futuro? O sonho grande da Apex é ser o principal banco de investimento regional do Brasil até 2030. Quem é esse player hoje? Mercantil? Hoje, cara, acho que são as cooperativas, né? Mas não é banco de investimento, as cooperativas são banco de crédito. Hoje, quem opera mercado financeiro regionalmente são as cooperativas. As cooperativas de crédito. Cicobi, Sicredi. Cicobi, muito forte, Sicredi. Então, assim, são as cooperativas de crédito que estão nos interiores. Você foi em Maringá, você foi em Londrina, você foi em Linhares. Esses caras estão dominando. Venda Nova, Pedra Azul, estão dominando. Mas eles não são bancos de investimento, eles são bancos de crédito. Então, eles atendem uma parte da necessidade do consumidor. Um banco de investimento, para o empresário, atende uma série de outras necessidades financeiras que ele tem. Como, por exemplo, comprar ou vender a empresa dele, fazer, por exemplo, um sales and leaseback, pegar um ativo que ele tem, um prédio que ele tenha lá, uma fazenda que ele tenha, Ele vender pega a liquidez troço, e aluga do... vender aquele troço e alugar de quem comprou, para que ele tenha essa liquidez, vamos dizer, rendendo para ele ou alocando em outra questão, seja comprando uma outra empresa ou fazendo um movimento estratégico. Então isso permite, o banco de investimento, ele permite que o capitalismo aconteça com muito mais fluidez e permite que, no fim do dia, mais negócios sejam feitos. Isso gera valor para a cadeia e para a sociedade como um todo, entendeu? Porrada. O que são os famosos jaguares brasileiros? E quais são as características que esses estados apresentam? São as onças brasileiras, né? Onças? Brazilian Jaguars, Onças brasileiras. As onças brasileiras são os estados que mais crescem no Brasil e que têm estabilidade fiscal e institucional. Então isso é um ranking, um índice que a gente criou com base em critérios objetivos que coloca Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Goiás entre os estados que estão melhores posicionados para continuar crescendo no Brasil. Esses estados, as onças, se fossem um país, seria o segundo país que mais cresce no mundo ano passado. Cresceu 6,2%, só perde para a Índia e ganha da China. Então existem dois Brasis. Existe um Brasil regional, que está crescendo com o agronegócio, aumentando a produtividade,
preço de commodity subindo, o negócio acontecendo realmente e gerando muito valor. E existe o Brasil da média ali, de São Paulo, já tá crescendo menos, né, de Rio de Janeiro, aquele caos, do Nordeste, que é em grande parte uma confusão política grande em alguns lugares. Então, e existe o Brasil, cara. O Brasil das onças é o Brasil que dá certo no fim do dia, entendeu? E é esse Brasil que a gente resolveu apostar. O Espírito Santo cresceu mais que a China no passado? O Espírito Santo não. Mas a média cresceu. A média das onças, sim. Não sabia desse dado, incrível. É. Eu gosto muito de uma frase que eu aprendi com você, que é a seguinte: mente empreendedora, corpo de atleta e espírito de artista. O que você tem a dizer sobre Boa. isso? Mente empreendedora, corpo de atleta e espírito de artista. Eu acho que esse é o nosso objetivo, cara. Não vou dizer que eu cheguei lá, tô aqui tomando minha cerveja e ainda preciso ficar mais fit. Mas, cara, eu acho que esse é o meu objetivo, assim, é conseguir ter uma cabeça de empreendedor, um cara que cria valor, que gera conexão, que agrega, que faz com que a roda gire, que negócios aconteçam, ao mesmo tempo que eu continuo com o espírito de artista, de criação, de ideação, de conseguir colocar coisa nova de pé. Isso me dá muito tesão, colocar coisa nova de pé. Só que isso, cara, sem ter um corpo são e uma mente sã, isso não é possível, entendeu? Você precisa ter esse equilíbrio na vida. Uma cabeça empreendedora e aberta, um espírito e uma alma que te ajudem a construir e criar coisa nova, e um corpo em forma, razoavelmente, e uma cabeça no lugar, cara, porque senão você não consegue avançar. Como é que é do latim lá? É corpus sã, mente sã, alguma Mente coisa sã, assim. corpo sano. É do assim. latim, essa é Sim. do caramba também. E assim, eu acho que esse ponto ele é muito relevante, porque tem muito empresário, empreendedor escutando a gente do outro lado, e eu já me coloquei muito nesse lugar de falar, cara, foda-se a minha saúde agora, o que importa é a empresa crescer. Sim. Mas é um risco-retorno que não faz sentido nenhum. faz sentido, você pode cara, trabalhar não mais faça 2 isso. meses, até você pifar e a sua empresa degringolar, porque você não tá tem conseguindo dar atenção. sustentabilidade isso. Não tem sustentabilidade. Esquece isso, velho. E quantas vezes você já Não viu é isso acontecendo? sustentável. Ah, já vi várias vezes. Não é sustentável, cara. Você precisa, assim, para você ter um negócio pujante acontecendo, você precisa estar com o seu corpo em dia, você precisa estar com a sua cabeça em dia. Não tenta sacrificar a tua saúde para construir o seu negócio. Porque no fim do dia, Vai terminar sem os dois. você vai ter que sacrificar o seu negócio para construir sua saúde de volta. Onde o Ricardo Frizeira tem investido hoje, falando de ativos líquidos? Hoje eu tenho investido em inflação, títulos IPCA+, e Inflation Linked Bonds nos Estados Unidos, renda fixa pós-fixada, cash, feijão com arroz, CDI, 15%, não tem como não aproveitar isso. Cara, algumas empresas que eu acho que têm potencial. Fundos. Fundos de infraestrutura, que estão listados em bolsa, como BDIF, FRI, Mas tudo CDI. na ótica do IPCA mais prêmio. Cara, tudo na ótica do vinculado à inflação, porque a inflação vai subir, porque o Lula tá fazendo cagada e porque Trump tá aumentando tarifa, isso vai subir a inflação no mundo inteiro. Então, inflação, renda fixa pós-fixada, cash e fundos de infraestrutura que estão vinculados à inflação também. Fora isso, uma empresa que eu vejo que vai ser uma winner takes it all, que eu acho que é a Microsoft. Eu tenho Meta, tenho Google, tenho Microsoft, mas a Microsoft, pouca gente está observando que ela tem 49% do stake de equity, de participação na OpenAI. A OpenAI hoje, ela tem um valuation de 300 bilhões de dólares. A OpenAI, sem dúvida, em algum tempo, vai ser uma empresa de tri. Eu acredito, não é sem dúvida. Eu acredito que vai ser uma empresa de tri. Se eu pudesse apostar, apostaria nisso. Eu estou apostando nisso. Então, quer dizer, 50% de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares, a Microsoft tem um caminho para andar. Se você olhar a ação da Microsoft, nos últimos 2 anos ela não andou muito. Então, e agora está caindo com o Trump. Então, se você vê o quanto que a OpenAI desenvolveu nesse caminho, cara, e o quão rápido ela está crescendo, e me parece ser um play de winner takes it all, a OpenAI vai ter a principalidade, tem tido a principalidade do uso de inteligência artificial no mundo. Me parece que a OpenAI vai chegar a tri, e a Microsoft está bem posicionada porque tem 49% desse stake, então é uma empresa que não avançou muito nos últimos 2 anos em termos de market cap. Eu acho que tem oportunidade aí. Engraçado, assim, eu tô fazendo outras coisas. Eu tô comprando muito Brasil, cara.
tô comprando Klabin, tô comprando Suzano, tô comprando Vale do Rio Doce, tô comprando Fleury, porque eu vejo que... Tem doido pra tudo, né? Tem doido pra tudo. Mas em 2002 tinha doido, em 2008 Sim. tinha doido, em 2015 tinha doido, em 2025 todo mundo tá com medo do Lula. Galera, o Lula vai sair na próxima eleição e essa bolsa vai correr como se não houvesse amanhã, porque o juro terminal não pode ser 16, senão o país quebra. O juro vai vir pra 8 e esses ativos vão dobrar. E hoje eu tomei Nike, porque Nike já tava caindo há muito tempo e tava caindo 20 hoje por causa das tarifas do Trump. Nike é $50, Rapaz, comprei. Nike é um play ousado, porque a Nike importa do Vietnã, né? Então, assim, Nike, Apple, acho que talvez sangre mais um pouquinho. Mas é um bom play pra velho e pra longo prazo, pode ser um bom Cara, play. caiu muito. Tipo, o papel acho que tava $200, tá 50. É mesmo? Nike caindo 75, isso não acontece. Comprei. Cara, assim, nos últimos anos, meus melhores investimentos foram na Bolsa Americana. Eu comprei o Wells Fargo, mais de 100%. Eu lembro bem disso. Eu comprei ExxonMobil, mais de 100%. Eu comprei Meta, 200% já. Aquela One OK lá, distribuidora de gás, deve ter corrido pra caramba. Essa andou um pouquinho, mas eu vendi no fim do dia. Então, assim, cara, eu fiz uns 4, 5 trades que me renderam uma boa grana segurando a empresa americana em dólar. Sem muita... Não tem muito mistério, né, cara? Não tem muito mistério. E, cara, hoje, sinceramente, eu tenho muita pouca posição em Bolsa Brasileira. Se você olhar o backtest dos últimos anos, Bolsa Brasileira não compensa Com uma destruição de valor absurda, mas desde a fundação, total, então, cara, o EWZ em dólar valorizou mais que o S&P. Cara, pra mim, investimento é CDI no Brasil... E boas empresas nos Estados Unidos. Inflação mais no Brasil, vai investir em renda variável, boas empresas nos Estados Unidos. Fico comprando empresa brasileira, porque infelizmente na bolsa, as empresas brasileiras listadas em bolsa não têm tido boa performance. Não tem tido boa performance. Agora, nos mercados privados, nos mercados fechados, as empresas não listadas, aí eu socaria dinheiro e tô botando dinheiro, porque, cara, potencial de crescimento de alguns negócios é absurdo e a gente tem visto isso na prática nos nossos fundos. Mas é aí que eu acho que o mercado está muito irracional hoje. Por quê? O preço dos imóveis no Brasil não caiu. O preço das fazendas no Brasil não caiu. O preço dos terrenos no Brasil não caiu. E as empresas estão baratas pra caramba. Aí eu volto a te perguntar. E a Klabin tem 500 mil hectares de terra. Tá valendo 4 bilhões de dólares. Não faz sentido. Tá, eu volto a te perguntar. O que tá errado aí, velho? Tudo cai, só imóvel não cai. Por quê? Viés sentimental. Porque não é marcado a mercado. Não tem uma cota variando. Agora vai liquidar. Acho que é por aí. Aí falando agora de Futura, né? O braço de inteligência de dados da Apex tem se tornado um player relevante e destaque nacional no que tange research, seja de economia, seja de política. E aí vocês já devem estar olhando muito para a eleição. Obviamente, está chegando na porta, é o tema central até mesmo para o mercado que a gente está conversando aqui. Verdade. Qual que é o cheiro da eleição hoje? Olha, o nosso cheiro da eleição é que o Lula derreteu, né? Se você olhar a questão de as pesquisas, a aprovação do Lula tem caído vertiginosamente, a rejeição dele tem crescido e pela primeira vez na nossa pesquisa mostra todos os principais opositores dele, inclusive o Ratinho Júnior, né? Então Ratinho, Tarcísio, Michele Bolsonaro, ganhando dele em segundo turno. Só o Zema que não ganharia. Ratinho Júnior Paraná. Então, quer dizer, nos parece, ao olhar dos dados, que o Lula derreteu e que a gente vai ter uma mudança de cenário de presidência no próximo ano. Agora, é muito cedo para dizer isso, né? Ele pode lançar mão de N artifícios para tentar reverter isso. Tem que acompanhar, tá cedo. E assim, uma dúvida minha, cara, e agora falando, até expondo uma fragilidade. Quando o Lula ganhou, eu juro pra você que eu não imaginei que ele ia fazer tanta besteira. Porque o cara veio de 2 governos. Sim. Ele entregou mais 2 pra Dilma. Sim. O cara foi preso, saiu. Eu falei, cara, é agora que ele vai deixar o nome dele pra sair com um bom legado. O que tá acontecendo? Eu esperei também. Eu confesso que eu esperei o melhor. Assim, eu achei, cara, é um Lula diferente. É um cara que já entendeu que equilíbrio fiscal é uma máxima que você... É uma cláusula pétrea equilíbrio fiscal, entende? Você não tem mais como mexer isso. É o tripé questão macroeconômico, superávit primário, câmbio flutuante e meta de inflação. O cara cagou as 3. Isso não é uma questão mais ideológica. Equilíbrio fiscal é necessidade. Se você não tem isso, é inflação comendo para cima do povo, é juro alto comendo para cima das empresas de todo mundo, dólar em alta, câmbio depreciado. Cara, é caos para todo lado. É picanha cara, é ovo caro, é café caro, tudo isso. Então, assim... Cara, não é uma questão de opinião. Isso aí é praticamente hoje uma cláusula pétrea da governabilidade no Brasil. Só que por algum motivo, eu não vou me aventar aqui a dizer por qual motivo que ele fez isso, cara, o Lula não viu isso. E aí o resultado é esse aí que a gente tá vendo, a inflação alta e ele
ele perdendo popularidade e possivelmente não se reelegendo no ano que vem. E pode ir pro all-in agora, né? Ele No pode, sentido de gastar, fazer... pode ir pro all-in, pode gastar, desequilibrar o fiscal pesado. Eu não sei, assim, a receita nos últimos anos disso aí já não deu certo para ele. Não sei se ele vai fazer isso, né? Não dá pra saber, não dá pra ler a cabeça dele. Mas também não espero nenhuma virada liberal do governo, não. Acho que vai ficar nessa água morna aí por algum tempo. Essa nem eu mesmo sei a resposta, tá? Como que as tarifas do Trump vão impactar o Espírito Santo? Boa, vamos lá. Cara, a tarifa do Trump tem um ponto muito importante aí que impacta o Espírito Santo. A tarifa do Trump tem um ponto muito importante que impacta o Espírito Santo, que é o seguinte. Vietnã, ele colocou 46% de imposto. Quem é o principal produtor de café robusta? Café Conilon do mundo, Vietnã. Quem é o principal consumidor? Estados Unidos. E aí, o americano... Porque E a nossa tarifa é 10, né? Café solúvel é feito com café Conilon. Se o Vietnã para de importar, sendo a tarifa brasileira 10%, quem vai começar a vender café Conilon para os Estados Unidos? Brasil. O Brasil não tem café mais. A oferta está limitada, né? A China está crescendo o consumo. Então, e aí? O que vai acontecer com o preço do café? Vai subir mais. Esse é o meu call. Isso é um pouco tanto quanto óbvio. Se a tarifa do Trump se realizar, não tem para onde o café correr. O café vai subir. Tá 1.700, 1.800 a saca. Eu não me surpreenderia isso se o café ultrapassasse barreiras que não ultrapassou no ano passado. Não vou falar preço, não vou falar 3 mil reais a saca, porque senão os produtores ficam bolados. Então... E assim como eu falei lá em cima, short Praia do Canto, long centro de Vitória, e o short Conilon long arábica? Porque os dois nunca tiveram preço igual. Cara, não, eu não estaria short em Conilon, não. Mas como que pode o Conilon ter o mesmo preço do arábica? Se o arábica é melhor, produz menos por hectare, é mais gostoso? Cara, porque justamente por conta disso, pô. O mundo, os Estados Unidos, está consumindo café Conilon, café solúvel. A China, para atender a China, tem que ser Conilon por conta da produtividade por hectare. Então, assim, o Conilon produz muito mais por hectare. Então, eu acho que o Conilon, eu não estaria short no Conilon, não. Mas não mesmo. É long no arábica. Não tem como o arábica e o Conilon ser o mesmo preço. Eu posso estar maluco, mas na minha cabeça não fecha a conta. Eu não faria esse play. Eu faria long no arábica e long no Conilon. Compraria os dois. Faria os dois. Perfeito. E agora entrando mais em polêmicas. Quais seriam os seus 3 principais projetos se você fosse prefeito de Vitória? Se eu fosse prefeito de Vitória, a primeira coisa que eu faria é focar 100% em revitalizar o centro. 100%. Olhando os projetos de The Wharf, em Washington DC, Brooklyn, Nova York, um pouco do que Lisboa fez, Porto Madeira em Buenos Aires, Cais Embarcadero em Porto Alegre. Cara, eu olharia tudo que tem de melhor e vamos focar em revitalizar o centro de Vitória. Que eu acho que tem sido feito, tá? Existe um projeto em curso para isso. Primeiro ponto é esse. Segundo ponto, exploraria a orla de Vitória, esses waterfronts. Também acho que está sendo feito. Isso é muito bom, cara. A cidade tem que ser voltada para o mar. A gente tem que poder andar em cima do mar, dialogar com o mar, conversar com o mar, comer pro mar, tudo pro mar. Entendeu? E Vitória é uma ilha, então precisa disso, e isso é muito importante para a cidade. Isso vai destravar valor para a cidade de uma série de maneiras. E o terceiro ponto, cara, eu acho que eu construiria o bondinho ligando Vitória a Vila Velha. Vitória é o Convento da Penha. Porque, cara, o Convento da Penha é mais antigo. Ó, o Convento da Penha é de 1500 e cacetada. O Cristo Redentor é de 1900 e pouco. Como que o Convento da Penha é menos conhecido do que o Cristo Redentor, cara? Não faz sentido isso. Nenhum. Entendeu? Uma igreja construída 500 anos atrás em cima de um A igreja do Rosário, pra mim, acho que é das primeiras 3. A igreja do Rosário, que é a primeira igreja... É a primeira, né? Das que estão em funcionamento, a primeira igreja do Brasil, né? Que ainda tá de pé. Cara, acho que eu faria isso, assim. Acho que waterfront, centro e bondinho. Bondinho, porrada. E agora, aumentando um pouco o poder da caneta. Se você fosse governador do Espírito Santo, quais seriam os 3 primeiros projetos? Difícil, né? Ter caneta na mão assim, né? É fácil falar dos outros, né? É fácil falar dos outros. Boa. Cara, se eu fosse governador do Espírito Santo, o primeiro projeto que eu faria é botar o Espírito Santo no mapa do turismo pesado. Traria todos os principais influenciadores do Brasil pra cá. Socaria, meu irmão, nossa experiência capixaba aqui, Pedra Azul, Venda Nova, Caparaó, Lagoa de Linhares, Guarapari, Buenos Aires, Vitória e Vila Velha. Cara,
Eu faria isso, assim, a nossa potencialidade econômica. Tá? Cara, eu faria isso ser conhecido no Brasil inteiro no primeiro mês de mandato. É os primeiros 30 dias, entendeu? Eu me dedicaria só a isso, de verdade. Porque isso vai trazer uma cacetada de benefício direto e indireto depois. Então, eu dedicaria um mês ou mais de um mês só para fazer o Espírito Santo ser conhecido de uma vez por todas no Brasil. Colocar o Espírito Santo no mapa do país. Ponto. Depois, eu ia colocar o Espírito Santo no mapa do mundo. Então, cara, vamos pegar Nova York, Londres, Dubai, vamos olhar o que todo mundo tá fazendo e vamos para fora, velho. Mostrar para fora o que tem aqui, por que os turistas têm que vir para cá e por que os investidores têm que vir para cá. Tinha que se vender como um oásis de prosperidade, progresso e potencialidade no Brasil. A gente já é, né? Tem que se vender. E por último... Duplicação da 262. Eu privatizaria o Banestes. Polêmico? Por quê? Tem por que ter banco público, pô. Mas é bem tocado, Banestes. Mas pode aumentar o caixa do Estado. Banco não é atividade do Estado. Cara, e você falando assim, botar no mapa global. O pessoal me chama de louco e otimista, mas com 3 bi de dólar, eu não faço um metrô em Vitória? Não precisa de metrô em Vitória. Não precisa, as contas já foram feitas. O aquaviário, sabe quantas pessoas andam no aquaviário num mês? É pouca gente, assim, acho que diariamente são 5 mil pessoas. O aquaviário é usado mais para turismo do que para transporte. Então, assim, o nosso logística e transporte interno na Grande Vitória, na região metropolitana, é tão boa que a gente não precisa de metrô de superfície, nem um invencionista de moda que nego cria para ganhar a eleição, entendeu? Eu já vi tudo e vai existir a estação Parque Moscoso. Eu já vi. Não sei quando, mas eu já vi. Cara, eu acho assim... No futuro, o que eu faria em Vitória talvez são os mergulhões, né? As pistas acima do nível da pista normal. Tipo Miami, que tem... Acho que eu faria isso para otimizar tempo Você de vira uma deslocamento. direita e vai parar em outro lugar. Vitória e Vila Velha, Vitória e Vila Velha, tipo, ponte, ou uma ponte alternativa, uma quarta ponte e tal, ou... Até mesmo o cara que, por exemplo... Já para lá no Taj, lá no Jockey. Porque mas, por aí exemplo... você cria o eixo do Jockey de uma vez por todas e transforma aquela região. Agora, onde eu tô mais apostando de crescimento na Grande Vitória nos próximos anos é a ligação Vitória-Serra. Se construírem mesmo a ponte em cima da Vale da Celó, ligando Jardim Camburi, a Carapebus, Manguinhos, etc., cara, isso vai ser transformador para a Grande Vitória. Tá? Transformador para a Grande Vitória. Potencial que isso tem de desenvolver e qualificar a região de Carapebus e Manguinhos. E aí transformar no que a gente tem visto ali no município vizinho de Balneário Camboriú, que é Itapema, que é hoje o maior canteiro de obras do mundo. É muito forte. Eu acho que a gente chance de acontecer. Essa eu nem sabia. E eu tenho algumas perguntas. A primeira é, essa obra aí da Orla, que é sair lá de Jardim da Penha até o centro, vai acontecer? Já tá acontecendo. Foi licitado, mas nada mudou. Tá começando a obra. Tá acontecendo. O trabalho que tem sido feito em Vitória e no estado tá muito bem feito, tá? Não tem como a gente reclamar dos nossos políticos. O que a gente tem de pipeline? Faz um overview geral. Vou fazer o overview, mas assim, antes disso, o Espírito Santo precisa agradecer pelos seus políticos, tá? A gente tem excelentes prefeitos em Vitória, em Vila Velha, em Linhares, na Serra. Cariacica também, o pessoal fala bem. A gente tem um excelente governador e um excelente vice-governador. Então, assim, a gente tem, cara, bons políticos. Eu não sou de ficar pra político, não. Você me conhece, mas, cara, a gente não tem o que reclamar. Esses caras são bons e estão trabalhando. Né? Isso a gente tem que tirar o chapéu. Merecem, tá? O trabalho tem sido feito. Obras estruturantes. Governo do Estado e Prefeitura. Waterfront, né, que é a ligação ali do canal de Jardim da Penha, que já tem uma fase pronta, André, na Ilha das Caieiras. Que tá muito maneiro, cara. Tá muito maneiro a Ilha das Caieiras. Muito legal. Curva da Jurema. Transformação, cara. Jurema Internacional. Aquilo ali, desde que eu passava pequeno, eu falei que não faz sentido, cara. O lugar mais bonito da cidade ser destruído, cheio de usar de droga. Não faz sentido, bicho. E aí transformaram a curva, qualificaram a curva da Jurema. Tem que tirar o chapéu pro empresariado e pros políticos que fizeram isso, porque é realmente muito importante. Mudou o local. Mudou 100%.
Temos que finalizar o Cais das Artes. E eu acho que agora vai, hein? Agora eu acho que o Cais das Artes vai. Eu tô confiante, cara. Tô confiante. Eu vi que o governador teve lá esses dias. Tô confiante que vai sair o Cais das Artes. Cara, temos que avançar no centro de Vitória, requalificando, fazendo retrofits, modernizando, trazendo vida pro centro de Vitória, velho. Tem que virar um centro cultural, né, de teatro, de bar, de música, de arte, de verdade, um centro mesmo, como tem em Recife, como tem em vários outros lugares do Brasil e do mundo. Nós temos que construir mesmo uma ligação direta Jardim Camburi, Carapebus, passando por cima de Vale e Arceló. Eu acho que isso vai ser transformador para a região metropolitana da Grande Vitória. Temos que ter o voo internacional no aeroporto de Vitória. Vitória-Miami, Tem quando? que ter uma ligação Vitória-Miami ou Vitória-Lisboa. Isso aí, acho que já... Pelo menos um voo semanal, gente. Não é demais. Eu acho que, cara, tem demanda para isso aí, com certeza. Mas realmente, assim, pergunta de leigo, o que falta? Porque eu acho que se você bota um voo semanal pra Miami, vai lotar, não? Cara, falta as companhias aéreas no Brasil não ganham dinheiro, não lucram. Então elas não correm risco. Elas não querem pagar pra ver, entendeu? É isso. Eu acho que Vila Velha, trabalho que foi feito na Prainha, 10 de 10. Prainha tá muito maneira. E ali tá virando um centro cultural muito interessante também, com bar, com gastronomia. Vai abrir um restaurante novo lá, que é o Cairu. Vai ficar, assim, do caralho. Praia da Costa avançando legal. Barra do Jucu, agora ele mexeu lá na Ponte da Madalena também. Barra do Jucu, Ponte da Madalena tá muito legal. Jockey e a região de Jockey, que é o próximo fronte de expansão imobiliária vertical da cidade, tem que ter expansão imobiliária vertical, gente. Por que tem que ter? Porque senão o preço sobe muito. O que permite que a gente tenha preços adequados em prédios, em apartamentos, é subir torre, verticalização, porque senão você está usando um terreno com baixo potencial construtivo, isso aumenta preço, pô, é oferta e demanda. A oferta é baixa, a demanda continua constante, o preço vai subir. O preço vai subir. Então, cara, tem que deixar subir prédio, né? E tem que preparar a infraestrutura para isso. Vila Velha está fazendo isso lá pro lado do Taj, lá, do Jockey, e depois o projeto que vai vir. Costa Mare. O projeto que vai vir, o Taj, Joca de Taparica. O projeto que vai vir pro Joca de Taparica é surreal, que eu já vi, é surreal. Depois o Costa Nova, o bairro ali da Opportunity atrás, o VV e tal. Cara, aquilo ali também vai ser um negócio muito interessante, uma zona de eixo de expansão imobiliária da Grande Vitória muito interessante. Agora, a minha principal aposta é, daqui a 10 anos, eu quero muito ver essa qualificação, esse crescimento, desenvolvimento imobiliário acontecendo em Carapebus e Manguinhos. Eu acho que ali é uma região que tem seu charme, tem uma vocação, e a gente precisa despertar essa vocação com essa ligação direta de Vitória para a Serra, passando por cima da Vale da Arceló. E é bonito demais, né? É bonito, cara. Região bonita, tem charme, tem vocação, tem gastronomia, é interessante ali. Então acho que tem um caminho bom da gente avançar com infraestrutura ali. Tô animado com o Espírito Santo, cara. E outra coisa que eu quero muito ver é, cara, o resort das Lagoas de Linhares. O paulista pega o jato, vai lá pra Fortaleza, 3 horas, mais 2 horas de estrada, tava pra Bahia, Trancoso, aquelas estradas horríveis, de 1h30, que eu gosto, mas, cara, é ruim a estrada de chão péssimo. Cara, em Linhares, o cara pega o jato dele em São Paulo, e desce lá. Pousa no aeroporto de Linhares, que é um aeroporto muito bom, em 2 minutos a pé. Imagina, ele tá no Yacht Clube Lagoas do Paraná, ele pega um barco Fazano Lagoas do Paraná. Ele pega um barco ali e vai pro Fazano do Paraná. Vai para um resort dentro da Lagoa do Paraná. A gente tem que imaginar isso, porque se a gente não imaginar, a gente não consegue engenhar, velho. E, cara, tem que ter um projeto Napoleon Hill. O que o homem consegue visualizar, ele consegue conceber. O que o homem consegue visualizar, ele consegue conceber, velho. Então, tem que ter um projeto estruturante da gente fazer esse eixo de Yacht Clube do Paraná, de resort do Paraná, e trazer turismo para as Lagoas de Linhares. Se as Lagoas de Linhares fossem nos Estados Unidos, seria o lugar mais bombado dos Estados Unidos, bicho. É o Missouri lá, o Lake of Ozark, que é aquilo Salt lá. Lake City, Missouri, cara, só não é bombado porque é no Espírito Santo, parece. Porque o nego não acredita que dá pra fazer. Tem que acreditar, dá pra fazer. E, cara, quando você falou aqui atrás do Espírito Santo, a gente se olhar como inferior, é aquilo. Nelson Rodrigues, o brasileiro tem um complexo de vira-lata. Tem. O Espírito Santo tem um complexo de vira-lata ao quadrado. É. Como pode? O Capixaba tem complexo de Rottweiler, né? Não é nem de vira-lata, porque a gente tem certeza de que a gente é inferior ao Brasil. Tem que mudar isso, velho. A mentalidade do Capixaba tem que ser outra. Tem que ser, ó, o Rio destruiu. A Bahia virou um caos. Dominado. São Paulo já foi. São Paulo, segurança. Tem dificuldade. Minas Gerais não tem mar. Sobrou o Espírito Santo. Porrada. Tá difícil de imaginar? Tá claro, né? Cara, André, é mais fácil
É mais fácil o cara pegar um voo em Congonhas, vir pra Vitória, entrar num centro de convenções, fazer um evento maneiro, comer uma moqueca depois na praia e tal, com essa cidade linda, do que ele sair da casa dele no Itaim e ir pro IMB participar de um evento. Demora menos tempo, cara. O cara pegar o voo em Congonhas, ir pra Vitória, participar do evento e voltar, do que ele sair da casa dele de carro pro IMB em São Paulo. Então, assim, por que a gente não inaugurou esse eixo ainda, entende? Tem que ter um centro de convenções. Falta um bom centro aqui de em Vitória. convenções grande em Vitória. Tem. Definitivamente. Quem vai fazer? Parece que tem um projeto hoje do centro de convenções, da Private, construtora, que tá Mateusão. andando aí, que eu acho que vai rolar, hein? Porque tem espaço pra isso. Eu quero fazer evento É no grande aeroporto. aqui. O aeroporto vai Onde ser... era o Patrick? Não, é outro lugar, mais pra cá, mais pra perto da... Boa. Cara, muita gente fica falando aqui, chovendo no molhado, das vantagens de eu ser um influenciador digital e como isso vai ajudar meu negócio. Mas eu quero perguntar na Fácil. física mesmo. Quais são as desvantagens de ser uma pessoa pública? Vou chegar lá, mas antes disso, as vantagens. Cara, por que eu comecei a atuar nesse universo digital e tal? Por que como empresário eu comecei a atuar nesse universo digital? Porque fluxo de audiência gera fluxo de oportunidade. E fluxo de oportunidade gera fluxo de capital. Entendeu? Então é tão somente isso, cara. Você consegue ganhar mais dinheiro quando está melhor posicionado. Ponto. Tá? Quem não entendeu isso ainda não entendeu o jogo do século XXI. Desvantagem de ser uma pessoa pública. A desvantagem de ser uma pessoa pública cara, assim, eu não sou também um famosaço, né? Galera que o Espírito Santo me conhece, o que eu acho engraçado é que a galera do interior me conhece mais que a galera de Vitória, porque em Vitória finge que não, né? Finge que não me vê e tal, o capixaba de Vitória. Mas, cara, quando eu chego em Linhares, quando eu chego em Colatina, quando eu chego em São Gabriel, em Caparaó, cara, eu sou recebido assim, a pão de ló. Acho isso o máximo, a galera é muito carinhosa. Fico muito feliz com isso de verdade, assim, é um orgulho, é uma honra, um prazer estar junto com a turma. Sempre que eu sou convidado eu vou, porque eu gosto de estar perto do capixaba do interior. Esse cara é muito maneiro, cara. E Vila Velha também, a galera, pô, me adora. Fico muito feliz sempre que eu rodo. Assim, André, eu confesso que já passei por momentos de mais fobia social, entendeu? De, tipo, ficar meio com medo. Eu sou esse cara. O que vão achar? Cara, eu tô muito exposto. Cara, eu, sinceramente, hoje eu ligo foda-se pra todo mundo. Ligo foda-se, vambora. Porque, cara, assim, a vida é uma só. Eu tenho um propósito de vida. Eu falei, colocar o Espírito Santo no mapa, velho. Se eu não botar a boca no trombone, falar e fazer acontecer, ninguém vai fazer. Então, eu preciso fazer isso, entende? Boa. Cara, vamos pro bate-bola. É a primeira vez que eu tô inaugurando esse quadro. E vamos ver se funciona, Vai. galera. Bota aí nos comentários se vocês gostaram ou não. Vamos lá. Top 3 bairros pra morar no Espírito Santo, ignorando o preço. Pensando em qualidade mesmo. Top 3 melhores bairros pra morar no Espírito Santo. Praia do Canto, Praia da Costa e Aracém, Pedra Azul. Porra. Perfeito. Top 3 restaurantes do Espírito Santo. Top 3 restaurantes do Espírito Santo. André, os 3 melhores... O melhor restaurante do Espírito Santo ninguém conhece. Ele fica em São Mateus Não conheço. e chama Tatá Cozinha de Origem. É o melhor restaurante do Espírito Santo hoje. Depois tem um que não inaugurou ainda. Você vê como é que tá carente, né? Que é o Cairu. E aí, por último, tem alguns legais. Eu colocaria o Soeta, talvez. Top 10 hotéis, pousadas, hospedagem. Top 3 hotéis do Espírito Santo. Os 3 melhores hotéis do Espírito Santo. A pousada do Marcinho, Aldeia Alegria, lá no Caparaó. Gente boa demais. Lugar surreal, meio da Mata Atlântica. Inacreditável. Shedomine em Pedra Azul. Rabo do Lagarto, overrated. Shedomine em Pedra Azul, que é uma fazenda do Joaquim. Cara, assim, fenomenal. Onde ele planta na fazenda o que ele serve para os seus hóspedes. Tipo na vibe do Espigueiro. Mas, cara, muito surreal, assim. A Shedomine é muito, muito bacana. E é rústico, é o meu conceito de luxo, Roots. cara. O meu conceito não é roots. Não é roots, não. É rústico. É o meu conceito de luxo, que é, cara, luxo é igual a ter contato com a natureza. Isso é luxo. Acabou. E ter tempo. Então, Aldeia Alegria, Shedomine. Shedomine, Hotel Pôr do Sol lá em Ubu, que é muito maneiro. Pra baixo também é Cara, legal. o Bu é um outro lugar incrível, né? Incrível, E o empreendimento que os O caras estão litoral subindo sul- ali do lado O é litoral sul bizarro. do Espírito Santo é todo incrível. Ubu, Anchieta e Iriri tem muita potencialidade. Tem muito caminho para avançar o Ubu, Anchieta e Iriri. É muito caminho. E tem dinheiro do petróleo, tem dinheiro do minério, dá pra Tem. fazer. Eu acho que falta, às vezes, André, são projetos mais estruturantes, entendeu? A galera faz Coisa que condomínio, muda ponteiro mesmo, né? Tem que move the needle. O que tá mudando? O que muda o ponteiro do Espírito Santo hoje de projeto estruturante que está colocado em prática?
é o projeto do Maeli em Buenos Aires. Aquilo ali muda o ponteiro. Aquilo ali vai trazer gente pra lá, trazer fluxo pra lá. Por isso que assim, a gente tem que tirar o chapéu pro Maeli, porque o cara é visionário. O que ele tá fazendo em Guarapari, investindo 500 milhões de reais, é um negócio de doido, brother. O cara tem que ter amor no coração, aquele lugar. Então, assim, eu apoio ele mesmo, porque eu sou fã do cara, tem que tirar o chapéu. O cara E merece. tomando risco pra caralho, Tomando né? risco. O cara não precisava disso, velho. Pega o dinheiro, fica em casa, vai. Cara, não, o cara tá tomando risco, fazendo acontecer e fazendo acontecer pro desenvolvimento do Estado. Então, assim, é pra tirar o chapéu pro Maeli. Todo mundo aí tem que apoiar ele também. Top 3 cidades turísticas do Espírito Santo. Top 3 cidades turísticas. Primeiro lugar, Vitória. Muqueca na Curva da Jurema, um passeio ali na Orla da Praia do Canto, em Camburi, Ilha das Caieiras, que é legal, andar de jet ski no canal, no mangue, ver a vista do Mestre Álvaro e tal. Depois, Convento da Penha, claro, em Vila Velha, e Praia da Costa, e o Parque da Prainha, que está muito bacana. E por último, é claro, Guarapari, e as praias de Guarapari e Buenos Aires, né? Mais 3 aí para extra. Cara, vocês têm que ir na vida de vocês, na vida de quem tá ouvindo a gente aqui, tem que ir, cara, uma vez na vida, pelo menos, em Pedra Azul pra conhecer. Tem que ir uma vez na vida no Caparaó e tem que ir uma vez na vida nas Lagoas de Linhares. Senão, Eu nunca fui em Linhares, cara. Eu fui fazer negócio, nunca fui na Lagoa. Você não conhece o Espírito Santo. Senão você não conhece o Espírito Santo. Não conhece. Porrada. Top 3 cidades com maior potencial de valorização imobiliária do Espírito Santo. As cidades com maior potencial de valorização imobiliária no Espírito Santo são, Caparaó. A região do Caparaó, não é uma cidade. Iúna, Pedra Parque Menina. Nacional do Caparaó. Iúna, Pedra Menina, Rio Claro, né? Rio Claro é... Ó, as 3 cidades com maior potencial de valorização no Espírito Santo. Primeiro, Caparaó, região do Caparaó. Iúna, Pedra Menina e aquela região ali. Em volta do parque. Depois, os arredores das Lagoas de Linhares, porque ainda é muito fazenda ali, é muito precificado por hectare como fazenda, tem que começar a ser precificado como metro quadrado. Tem vocação ali no fronte de lagoa. Acho que tem um caminho para isso. Então ali vai andar, tá? Linhares como um todo vai andar, mas ali vai andar muito, na minha opinião. E eu acho que Marataízes, cara. Marataízes tem muita... Tem falésia, é bonito, tem praias bonitas, só que é um limbo aquele troço. Tem nada lá, largado. Tem nada. Abacaxi de Marataízes. Mas é largado, cara. Tem nada lá em Marataízes, sério mesmo. Tem nada em Marataízes. Tem nada. E poderia ter. Bruna Marquezine vinha passar verão em Marataízes há 1000 anos atrás. Então esse lugar tem a galera que vem. O pessoal vem de fora pra cá. Cara de Cachoeiro também consome muito Marataízes. Né? Consome bastante. E Aracruz? Santa Cruz, aquela região. Eu acho bonito, mas já andou muito, né? Esqueci de Aracruz, cara. Não volta. A terceira é Aracruz, com certeza. Esqueci de Aracruz. Cara, terceiro lugar, Aracruz, com certeza. Região de Coqueiral de Aracruz. O que é aquilo, velho? Aqueles coqueiros, as piscinas naturais, perto de Vitória, agora inaugurando nova infraestrutura, aquilo lá vai bombar, vai explodir, então certamente Aracruz. Né? Marataízes fica como plus, mas Aracruz está muito posicionado para crescer e a gente tem que falar de Aracruz, cara, porque o que está sendo construído em Aracruz, com parque logístico, com Porto Imetame, com ZPE, primeira ZPE privada do Brasil, benefício fiscal, com infraestrutura nova de ferrovia e de rodovia, cara, não tem igual no Brasil. O Espírito Santo está criando um grande diferencial competitivo de infraestrutura para fazer a cadeia do comércio exterior e o trade do comércio exterior. E aí vai pra Bicanga, já é um pulinho para Aracruz. Pô, entendeu? Porrada. Cara, pra gente fechar antes do bate-bola final, o que você acha que o Brasil pode melhorar no ambiente de negócios para atrair mais investimentos? Cara, os políticos têm que parar de atrapalhar, né? Tem muito... Parar de atrapalhar, gastar menos. Não tem muito caminho, é isso. Tem que fazer. Político gastar menos para de atrapalhar. Cara, a gente fica rindo aqui, mas é tão simples quanto isso. Não tem muito. Entendeu? É fácil. Então vamos lá. Ricardinho, pra gente fechar, pô, muito obrigado pela participação. Obrigado Podcast você, cara, incrível. Quando eu falo sucesso, qual que é a primeira pessoa que vem na sua cabeça? Fernando Sinelli hoje. O livro que você mais indicou, deu de presente? Think and Grow Rich, Napoleon Hill. Muda a sua mentalidade. Você quer crescer, quer prosperar. É o Quem Pensa Enriquece. Quem pensa enriquece. Napoleon Hill. Quer crescer, quer prosperar, muda a mentalidade. Você viaja muito, mas qual que é o lugar do mundo que você ainda não foi e quer muito ir? China. E por que não foi? Tive oportunidade, mas é muito longe, cara. Aí eu fico meio que É no tipo o trade-off. Japão, é uma missão. China e Japão, eu quero conhecer. Agora, o lugar mais irado que eu já fui no mundo, certamente é Abu Dhabi e Dubai. Emirados Árabes Unidos. É mesmo? Abu Dhabi e Dubai. Cara,
a visão ocidental e a nossa visão como brasileiro dessa região é muito errada, muito equivocada. Na verdade, o Oriente Médio, tá 1000 anos à frente da gente, cara. Os caras estão no futuro. Eles estão em 2060, a gente está em 2010. Entendeu? Então, assim... porque tem assim, essa questão de radicalismo. Cara, isso está acabando lá. E ainda assim, eu senti que tem uma cultura que é receptiva ao gringo, entende? Uma cultura receptiva ao Ocidente. Eu acho que o Oriente Médio é uma região que vai crescer muito porque está posicionado estrategicamente, tem dinheiro sendo investido pesado ali em infraestrutura e outras coisas relevantes. E, cara, a qualidade de vida que você tem lá, pelo preço que você paga, é infinitamente superior a qualquer lugar das Américas. Infinitamente superior. Os Emirados Árabes Unidos são o novo Estados Unidos. Pode anotar. Porrada. 3 conselhos pro Ricardo de 15 anos de idade. Ricardo de 15 anos de idade. Continua sendo abusado. Porque se não for, ninguém vai ser por você. Mete a cara mesmo e deixa eu ser confundido com arrogância algumas vezes, porque... Faz parte. Faz parte. 2. Não liga pro que falam. Toca a sua vida e faz o que você quiser. Mesmo. Você não deve nada a ninguém. E 3. Valoriza mais quem tá do seu lado, as pessoas que estão com você e seus amigos. Eu vou anotando tudo aqui sempre. E pra gente fechar com chave de ouro, qual que é a frase da semana? Vá até onde você puder ver. Quando chegar lá, você vai poder ver ainda mais longe. Porrada. Irmão, muito obrigado. Tamo junto. Galera, quem assistiu aí, deixa nos comentários. Eu esqueço que tem várias câmeras. Deixa aqui nos comentários a próxima pessoa que você quer ver aqui no TurboCast. Bora vender, vamos com o Turbo e é só o começo. Valeu. Bora. Valeu, galera.